Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, porque nós já passamos da metade do curso, né? 11ª aula, parece que foi ontem que a gente começou. Não é isso? Rapidinho, né? Quando olhar, já acabou o curso, já é todo mundo espírito superior, né? Todo mundo, né? É, porque esse curso é transformador, né? Bom, gente, 11ª aula, e a gente vai falar hoje sobre médiuns. E na semana passada vocês falaram sobre o que mesmo? O que é? Mediunidade, né? Então já está meio caminho andado, porque esses dois temas, eles se imbricam, né? São temas que... Tá baixo? É que é o meu volume de fábrica que tem esse... É o microfone? Ah, acho que melhorou. Pronto, acho que melhorou. Eu tenho esse problema mesmo, minha voz é baixa, o pessoal reclama mesmo. Mas eu vou... Melhorou. Hã? Rapaz, esse aqui agora é bonitão, ó. Vai ficar até melhor. Bom, mas eu falava, né, que 11ª aula, vamos falar de médiuns, e na semana passada o tema foi mediunidade, os temas estão imbricados, né? Porque médiuns e mediunidades, a gente já está começando o nosso tema hoje meio caminho andado, porque é possível, né, que a gente fale alguma coisa que também já foi falado na semana passada. E também, de outra forma, pode ser que tenham dúvidas e que se relacione mais com o tema da semana passada com o dessa semana. Então, dessa forma, a gente vai construir o nosso conteúdo dessa noite a todas essas mãos, quer dizer, vocês participando, né, fazendo perguntas, né, todas as vezes que sentirem essa necessidade, façam, não fique naquele negócio, não, essa pergunta é bobinha, não vou fazer não e tal. Não se preocupem com isso, façam as perguntas para que a gente possa tentar tirar o máximo as dúvidas, para a gente não levar isso para frente. Afinal, eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada lembrar de novo, né? Em 2 semanas, né, teremos um grande evento, que é a nossa mediúnica, né? A mediúnica do curso básico, que é uma mediúnica experimental. E esses conteúdos agora, dessa reta final, eles serão importantes, né? Então, entender de fato os mecanismos da mediunidade, entender, né, sobre o papel desse médium, né, desse intermediário, vai ser importante para essa nossa vivência, para esse momento que a gente vai estar experimentando o fenômeno ao vivo e a cores. Bom, então, para que vocês façam a pergunta, eu só peço que levantem o braço, porque a equipe está disposta aqui a fazer a caminhada dos 6 quilômetros, né? Então, querem caminhar bastante aqui no salão, por isso precisa ter bastante pergunta. Levantem o braço que o monitor vai chegar até vocês. Bom, dito isso, vamos ver qual é o nosso objetivo dessa noite. Então, o objetivo geral é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Bom, eu acho que a gente vai conseguir encerrar esse tema aí, esse objetivo principal, bem rapidinho, né? E fazendo uma, talvez, breve ou leve desconstrução, que é aquela, que eu não sei se vocês têm essa ideia, mas eu tive, né, durante um tempo, que a mediunidade era, talvez assim, um poder atribuído aos especiais, àquelas pessoas que tinham um dom, né, e que poderiam usar esse dom como algo diferente, né? Até que eu descobri que não, porque agora é aquele momento de eu dar uma notícia bombástica para vocês. Não sei se vocês vão se assustar com essa informação que eu vou dar, mas a informação é que todo mundo aqui é médium. Já sabiam disso? Todos são médiuns. Aliás, a minha primeira formação, eu sou engenheiro, e eu pensei, durante a minha trajetória na engenharia, de
construir um instrumento chamado mediômetro. Já ouviram falar nesse instrumento? Não, né? Não existe. Eu pensei, tive a ideia, mas não fiz, né? Então, o mediômetro seria um aparelho que ele tem assim duas pontas de prova, né? Uma vermelhinha, uma preta, e que a pessoa ia pegar ali naquela ponta de prova, nas duas, e o ponteirinho ia deflexionar, mostrando a intensidade da mediunidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Seria você pegar ali e ele, dizer, ó, esse médium, poxa, esse aqui é o extensivo, né? O outro ia dar, opa, esse aqui intuitivo, né? Mas a gente saberia ali qual é a intensidade. Mas não existe esse aparelho, ficou só na ideia, né? Não sei se alguém vai pegar a ideia e patentear, mas ficou só na ideia e não foi construído. Aí imagina, Chico Xavier, se pegasse no aparelho, ia quebrar a agulha lá, né? Lá no final, né? E assim a gente ia saber. Mas não teria a hipótese da agulha não deflexionar, porque todos somos médios, né? Num grau ou no outro, mas todos somos médios. E a gente vai falar mais sobre isso. Bom, para que a gente chegue a esse objetivo principal, nós passaremos por alguns outros objetivos específicos, que serão mostrar que todos somos médios, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um, né? Não vamos utilizar o mediômetro, como eu falei, mas a gente vai chegar a essa conclusão. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos, fundamental. Esse nosso estado vibracional é o que vai determinar as nossas companhias, né? Pela nossa vibração, pela nossa afinidade, saberemos quem é que estará na proximidade do nosso campo, né? Então, explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica e mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e os seus objetivos. Então, esse último ponto é importante, até porque, como eu falei, está se aproximando, né, o dia da nossa mediúnica e a gente saber identificar quais os tipos, né, de que forma as organizações, as reuniões se fazem com que tipo de propósito. Bom, então, iniciando, lá no livro dos médiuns, né, na pergunta 159, ele diz assim, que médium significa intermediário. E ele diz assim, ó, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Vamos ler ali homem como ser humano, né? Porque esse é um texto do século passado, né? E, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, esse texto, né, essa resposta da pergunta 159, já encerra aquela nossa questão do objetivo principal, né, de entendermos que todos somos médiuns num grau maior ou menor. Bom, a gente pode dizer que há aquele tipo de médium que é aquele médium assim bem incipiente, né? Muito sutil a mediunidade, quase imperceptível, que está no âmbito ali da intuição ou da inspiração. Eu duvido, se a gente for fazer uma enquete aqui, que não tenha uma pessoa que não tenha tido essa experiência da intuição, né? De estar, de repente, num lugar e pensar assim, olha, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque veio uma ideia ali, de repente, e você segue daquela forma e acontece de forma boa, né? Então, todos nós temos estamos sujeitos a essa possibilidade. Agora, há uma certa má interpretação entre esses dois termos. Por exemplo, quem sabe me dizer qual é a diferença da intuição e da inspiração? Quem é que me ajuda nisso? Rafael não pode. Rafael estou brincando, Rafael, pode ser.
Bom, inspiração acho que vem de fora e intuição vem de você mesmo, Tá vendo tua que é um intuição. craque? Por isso que eu falei, é um craque. Então é exatamente isso. Intuição é algo que é nosso, é um conteúdo nosso, né? A inspiração é algo que vem de fora, então é algo que está inspirado por uma outra inteligência, por um outro espírito. Agora, as duas podem se mesclar, misturar, porque um espírito, vindo, né, uma ideia vinda de fora, pode ativar aquilo que é seu e você utilizar ou na sua fala ou no seu naquele seu momento, né, o que é seu, a sua intuição. Bom, mas essa é a diferença. Um é seu e o outro vem de fora. E quando a gente fala do médium que tem a expressão da mediunidade muito aparente, muito perceptível, a gente chama desse médium ostensivo. Não é isso? Quando a mediunidade é muito aparente, que a gente percebe o fenômeno muito claramente. Então, o intuitivo ou inspirado e o ostensivo são tipos, né, vamos dizer assim, de mediunidade, mas que todos nós estamos sujeitos a um desses tipos. Então, podemos afirmar que todos os indivíduos são médiuns, independente do sexo, idade, crença, raça, condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao ser humano. É o que diz Adenauer Novaes no livro de vocês, no Conhecendo o Espiritismo, lá no capítulo 11. Né? Tudo bom? Boa noite. Então, o que é ser médium? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês me dizem? O que é ser médium? Quem me ajuda? A Ana. Vamos lá, Beto. Cheguei saravando. Boa noite, gente. Boa noite. Ser médium é aquele que faculta uma comunicação do mundo visível, que é o nosso, e o mundo invisível. Desde que o médium também tenha uma aparelhagem, né, que faculte isso, que permita isso. Muito Que nem bem, todo Ana. mundo tem essa aparelhagem completa. Pois é, a gente estava falando sobre isso, né? Que todos nós somos médios, num grau diferente, né? Muito incipiente ou muito aparente, mas todo mundo tem a mediunidade. Agora, quando a gente observa o fenômeno, que é, por exemplo, da comunicação, aí a gente fala, atribui, né, a um nome que é a ostensividade. Então, um médium ostensivo é aquele que é aparente, e aí seria, então, essa aparelhagem, né, que a Ana tá nos trazendo, né, que é essa capacidade de poder trazer essa comunicação, ou a ideia de um outro, né? Mas Adenauer vai definir assim, ó, ser médio é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais, né? Conscienciais. Não, eu é que pensei numa palavra e falei em outra. Pois é, então é ser o intermediário, é estar, né, entre esses dois mundos, né, que a Ana trouxe, o mundo visível, né, o mundo material, e o mundo invisível, ou o mundo espiritual. Bom, aí, para a gente avançar, né, nós vamos então fazer essa definição que já falamos, mas entre os médios ostensivos, né, e o médio sensitivo. A gente já falou sobre eles, você já sabe que vai existir essas duas possibilidades, mas quem são, né? Então, ó, os médios ostensivos é aquela habilidade visível, né, e evidente
de intermediar o contato entre os espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Então, é aquele que tem essa capacidade muito aparente, né? É o ostensivo, aquele que, na hora do fenômeno, você identifica com clareza. Bom, tem o sensitivo, que são as pessoas suscetíveis, né, de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral, ou local vaga ou material. Então, é aquela percepção sutil, né, mas que a gente também vai chamar de mediunidade. Até aí, tudo bem, gente? Tá tranquilo? Estou achando que está todo mundo muito quieto, muito sem... Seu nome é Luiz, né? Luiz, sou eu. Já estive da outra vez. E vocês perguntaram mais. Hoje eu estou achando que está todo mundo muito quieto. Mas tudo bem. Vamos caminhando, né? Daqui a pouco, né? Então, além da gente dividir a mediunidade, então, entre a mediunidade ostensiva e aquela mediunidade mais sutil, que a gente chamou de sensitiva, a gente vai agora dividir também dois tipos de médiums, né? Que vai ser o médium de efeitos intelectuais e o médium de efeitos físicos. Bom, o médium de efeitos intelectuais são aqueles que vão dar, por exemplo, uma comunicação falada, né? Que é a psicofonia. Ou aquela comunicação escrita, que é a psicografia, né? Então, esse é um médium de efeitos intelectuais. Agora, há um outro tipo de médium que vai processar o fenômeno de uma forma diferente. Porque o fenômeno intelectual, ele não é perceptível aos sensores físicos. Então, se eu tivesse agora aqui me colocando à disposição para uma comunicação mediúnica, vocês não estariam vendo quem é o espírito que está aqui. Claro, sem a utilização da mediunidade, né? Com os sensores físicos. Quem é o espírito que está aqui dando a comunicação, o que ele está falando, vocês só estariam ouvindo a minha voz e trazendo a mensagem, né? Mas, se essa mediunidade, se esse médium fosse de efeito físico, então estaria aqui do meu lado, por exemplo, materializado um espírito. Então, essa materialização, todo mundo estaria vendo. Então, é de efeito físico, né? Poderia, por exemplo, ter uma voz direta. Vocês ouviriam alguém falando alguma coisa, porque foi materializado um aparelho fonativo. E o médium deverá, para que isso ocorra, ter a capacidade de doar um fluido chamado ectoplasma para que isso possa ocorrer. Então, esse é o médium de efeito físico. Pois não, deixa eu chegar o microfone. A Ana e a Lana. Então, nome de atriz americana, olha que chique. Meu querido Luiz, a psicopictografia também está entre mediunidade e de efeito intelectual, sim? Há controvérsias, porque há uma mescla de efeito físico, porque quando você vê lá a psicopicto, você vê que às vezes é feito uma pintura, um desenho, em segundos. Sim. Porque e até com o pé algumas vezes. Já há uma formação ali, né, já uma pré-determinação da figura, que é a parte do efeito físico. E depois a parte intelectual que realiza aquilo. Então, há uma mistura. Mas, eu digo, há controvérsias, porque tem autores que consideram dessa forma, ter um componente também de efeito físico. Outros vão atribuir isso apenas ao intelectual, né? A minha opinião é que há um componente de efeito físico, sim. Essa é a minha opinião. Mas então ali há os dois. Deixe-me falar só mais uma coisa, Luiz. Eu estou enganada, ou a manifestação que veio para Moisés
ali foi a voz direta, né? A manifestação da voz direta para ele, né? Ou seja, que na verdade não foi de Deus, foi de um espírito bem superior a ele e que ele o viu. Eu estou enganada com relação a isso? Eu não sei te dizer se está enganada, porque eu também só posso ter a minha opinião de acordo com o que a gente lê a respeito, né? Então, lá naquele momento da sarça ardente, né? Então, naquele momento, há um efeito físico. Por quê? Tem uma chama que surge, tem uma voz que fala lá para Moisés, né? Então, é um efeito físico. Agora, se é a voz de Deus ou se é de um outro espírito, aí... De Deus, né? não é? A gente, lendo a Escritura, é Deus, né? E Moisés seria um médium potentíssimo, né? Para ter a capacidade de falar com Deus. Mas eu não quero entrar nessa seara aí. Pela Escritura, é Deus, mas pode ser que seja outro espírito? Pode, mas não vamos entrar nessa... Sim, mas a voz direta O fenômeno é um fenômeno físico, né? é fenômeno físico. De efeito físico. Rapaz, Porque a voz direta é um fenômeno de efeito físico e há também um outro fenômeno ali que é a sarça ardente, né? Que é uma chama de onde surge a voz, né? Efeito físico, é. Pois não, Lana? Eu queria só entender, você é um médium, digamos assim, Sim. e não é você que fala, é o espírito que fala e eu ouço o espírito falando? Quando é um efeito físico, o espírito fala direto. Então ele É o pode... espírito que fala, não é o médium? Não. Você ouve a voz pelos seus ouvidos físicos, a voz do espírito direto. Não passa pelo aparelho do médium. Se a gente está falando de voz, né? Daí o nome do fenômeno é voz direta. O espírito, para isso, ele vai usar o ectoplasma, vai materializar um aparelho fonativo, né? E vai produzir a voz a partir disso. Dessa forma, não. Já presenciei através de um outro sistema. Já. Então, assim, com a voz direta, não. Mas eu já trabalhei numa casa, num centro lá no Rio de Janeiro, que havia um laboratório chamado transcomunicação instrumental. A transcomunicação é a fala ou a imagem a partir de aparelhos, né? Então, um gravador gravador de rolo gravou a voz do espírito que era o homenageado daquela experiência que a gente fez. O centro lá no Rio chama-se SER, Sociedade Espírita Ramatiz, e o próprio Ramatiz falou, Ramatiz presente. Agora você vê, um dia inteiro de gravação, apareceu isso aqui, Ramatiz presente. Ficou gravado isso. Então, a gente não ouviu a voz direta, mas viu na gravação. Também é um fenômeno de efeito físico, né, chamado transcomunicação instrumental. Oi, Robélia, você ia falar, né? Então, Você já presenciou a voz direta, né? Tá. eu participava de uma reunião de materializações em Feira de Santana, no grupo ligado à OSCAL, que era a Organização Social Cristã André Luiz, com sede em Belo Horizonte. E aos sábados à noite, nas reuniões, Eloídes era o médium que transmitia o ectoplasma e existia a voz, a garganta, o aparelho fonador, e os espíritos se comunicavam com vozes completamente diferentes. Palminha era o espírito que se comunicava de uma forma peculiar, ele chegava assoviando, depois José Grosso chegava cantando, fazendo poemas. Materializado, não era do médium. O médium estava na gabine, doando longe ectoplasma. da gente, na gabine fechada, doando o ectoplasma, que é um fluido, uma substância onde os espíritos utilizam para fazer materializações. Formava-se um aparelho fonador, e os espíritos se utilizavam desse aparelho e falava direto. O médium estava lá deitado, o médium não falava. O médium só fornecia o ectoplasma. Tá? Só ectoplasma. E é impressionante que na primeira reunião que eu fui, não, todo sábado acontecia, todo sábado. Mas um dos espíritos fez um poema com meu nome, eu só faltei desmaterializar. Nossa.
Eles não sabiam que eu estava... Quer dizer, eles sabiam que eu estava, mas eu não sabia que ia ser agraciada desse jeito, né? Então, a gente ouvia também, sentia o cheiro do éter, o cheiro os espíritos manipulando os frascos para prescrever remédio de homeopatia. O fenômeno da... Oi, Priscila. Boa noite. Eu tenho dúvidas. Hã? Eu tenho dúvidas. Você tem dúvidas? Quando Robélia falou sobre a questão do... Formou-se um aparelho fonativo no médium. Não precisaram Não do é. aparelho fonador do médium. Forma fora dele. Priscila, O médium fornecia É, ectoplasma, certo? o médium só fornece o fluido ectoplasma, que é capaz de ser materializado e ele densifica um aparelho, a parte vocal de um espírito. E aí esse espírito fala a partir desse aparelho materializado. Não depende da voz do médium para que isso ocorra. Ok, O eu médium entendi só é que o a doador. voz é do espírito. Do espírito, Então é. pronto, mas o aparelho fonativo é da pessoa, é do ser humano. Não. O efeito Então, físico, então eu não. vou dar o meu exemplo, tá? Eu frequento um centro espírita. Como é o nome, mãe? Casa da Fraternidade, Dona Noélia Rodrigues. E há 16 anos, há mais ou menos 16 anos, eu comecei a fazer um curso como esse, né, lá. E na Semana Espírita, nós tivemos, a casa estava bem cheia, e nós estávamos tendo uma doutrinária, e, de repente, eu, Priscila, a pergunta vai aí, sinto um cheiro muito forte de éter. E aquele médium, aquela pessoa que estava fazendo a doutrinária, de repente, a forma física dela se modificou. Nitidamente, uma luz imensa, como um fogo, uma coisa muito, muito, muito forte, transformou aquele médium em uma outra figura, em Dr. Bezerra de Menezes. E a voz daquele médium, naquele momento, não era mais o do médium, era de Dr. Bezerra de Menezes. Então. Aí eu te pergunto, algumas pessoas viam essa forma física, outras, como a minha professora, por exemplo, do curso, não via. E eu via nitidamente aquilo, mas ouvir, todo mundo ouvia. Qualquer pessoa ouvia que aquela voz não era mais do médium. Aquela voz era espiritual, era de um espírito que era de Dr. Bezerra de Menezes, Então, isso era um fato. Vamos lá. A minha pergunta, né, também é, eu que vejo e que sinto a presença, ou o cheiro, tem gente que não sentiu nada. Eu sou o quê? Médium o quê? Sim, médium eu entendi. E aquela pessoa que estava ali, que se transforma, aquilo foi uma transformação do perispírito todo, total, aquilo foi uma coisa absurda. Teve quem não visse, mas eu via nitidamente. Então, aquela pessoa, aquele médium, aquele palestrante, doutrinador, ele é o quê? Eu preciso entender. Agora, Sim. Ok, mas vamos tentar destrinchar isso para você. Vamos lá. Primeiro, esse fenômeno, quando você começou a falar, eu ia dizer, foi um efeito físico, foi uma transformação. Mas agora você me deu uma outra informação importante. Algumas pessoas viram e outras não. Bom, e se algumas viram e outras não foi efeito físico. O efeito físico, todos, absolutamente todos, veriam. Porque no efeito físico há uma materialização. Então, poderia sim, Dr. Bezerra, se materializar, eu nunca ouvi que isso tenha ocorrido, mas ele poderia sim se materializar em torno daquele médium e isso seria um efeito físico. Bom, agora, se umas pessoas viram e outras não viram, então não foi um efeito físico. Agora, perfeito, chama-se esse fenômeno, chama-se transfiguração. Não é um fenômeno de efeito físico. Transfiguração. Por quê? Você viu, que você, médium, que tem uma vidência, você viu. Uma outra pessoa não viu dessa forma. Agora, na parte vocal,
Se todos ouviram, então pronto, né? Aí pode ter tido o efeito físico da voz direta a partir daí. Mas na transfiguração, não, porque uns viram e outros não viram. Se todos tivessem visto, seria uma materialização. Essa é a diferença. Bom, agora, quem é médium o que aí? Bom, você é médium porque teve a percepção, a capacidade de visualização do fenômeno. Bom, médium, não vou dizer se é efeito físico ou não, porque se houve uma materialização, você poderá ser um médium de efeitos físicos, mas a sua participação foi apenas a doação do ectoplasma para que o fenômeno ocorresse naquele outro determinado médium. No médium que estava dando a comunicação, não necessariamente ele deveria ou poderia ser médium de efeito físico, desde que tivessem outros médiums em torno que doassem o ectoplasma para que aquilo ocorresse. Então, ele não necessariamente precisaria ser, né? E teria, para que o fenômeno ocorresse, teria que ter médiums de efeito físico ali doando, porque a função a parte que cabe ao médium de efeito físico é a doação do ectoplasma, que é um fluido biológico, ele é um fluido que, para que esse fenômeno ocorra, tem que ter um médium encarnado que doe esse fluido. Bom, então, quer dizer, para a gente fazer uma análise mais apurada disso que aconteceu, claro, precisava de mais informações, etc. Mas, só pela sua informação de uns terem visto e outros não terem visto, não foi um efeito, um efeito de materialização, portanto, não foi um efeito físico completo, né? Talvez só o da voz, a parte da voz, se todo mundo ouviu, então foi. Uhum. Bom, mas ficou mais claro agora? Ficou mais claro, né? Então, joia. Tem uma lá no fundo ali, depois volta para o Rafael. Deixa a pergunta lá, Rafael, depois você fala. Você é faixa preta, já sabe tudo. É só para esclarecer a dúvida em relação a essa questão da voz, que eu ainda fiquei confusa. Uhum. Por que seria efeito físico se a voz que todos estavam ouvindo foi, ainda que tenha ocorrido a transfiguração, foi através do médium, não foi uma voz direta? Porque ela mencionou antes que a voz não era a voz do médium, era uma outra voz. Se era uma outra voz, se era a voz do espírito e todos ouviram, aí tem um efeito físico. Agora, se foi a voz do médium, aí não precisa ser, é uma comunicação, uma psicofonia normal, né? Foi isso que eu estava na dúvida. Mas assim. tem uma informação no meio importante, porque ela falou que não era a voz do médium. Então, se não era a voz do médium, voz direta. Então, assim, o médium não estava falando, é isso? Todos estavam ouvindo uma voz e ele não estava falando? E não era a voz dele. Se era esse o fenômeno, então isso é um efeito físico. E todo mundo ouviu, porque a importância do efeito físico é que todo mundo tem que perceber. Então, se tiver assim, uns viram, outros não viram, não, então não é efeito físico. Então, na psicofonia, tem que ser a voz do médium. Na psicofonia é a voz do médium. Se eu tivesse aqui agora, psicofonizando, vocês estariam ouvindo exatamente essa minha voz. Ela pode estar numa entonação diferente, porque, dependendo do espírito, ele pode falar de uma forma ou de outra, né? Então, ele pode falar numa entonação diferente, mas é a minha voz, vocês estariam ouvindo a minha voz, a voz do médium. Aí isso não é efeito físico, isso é efeito intelectual. Entendi. Porque minha dúvida é porque, por exemplo, Divaldo Franco, eu já presenciei, às vezes, em doutrinários e palestra, no momento que eu entendia que era psicofonia, a voz dele modificar, quando a presença, por exemplo, de Bezerra de Menezes. Então, para mim, isso era psicofonia. Não, se é a voz dele, mesmo numa entonação diferente, é a voz dele, isso é uma psicofonia. Então, se a entonação é diferente, é o médium que fala, mas é o próprio médium. Agora, a gente está falando aqui de uma voz que não é do médium. Entendi. Então, uma é uma voz voz que não completamente é do diferente, aí mesmo que esteja saindo a partir do médium. Sim. Entendi agora. Porque há uma combinação de fenômenos, né, nessa explicação dela, deve ter sido um negócio muito bacana, eu imagino que foi um negócio muito bacana. Então, há uma combinação de fenômenos aí, né?
Então, há uma parte de efeito intelectual, porque foi a transfiguração, né? Uns viram, outros não, mas há uma parte de efeito físico, que foi a voz, e que o médium está ali, né? Num campo de interseção entre o espírito e o vamos dizer assim, a gente está falando de um médium, ou melhor, de um espírito que tem uma envergadura, né? Um potencial de comunicação muito grande também, né? Então, imagino que tenha sido um fenômeno muito bacana de se ver. Mas há uma mistura aí de fenômenos. Agora, se a voz é a voz do médium, não é efeito físico, é efeito intelectual. Se é uma outra voz, efeito físico. Ok? Bom, vou falar de duas coisas, efeito físico de fala e psicografia. Pictografia, deficiente, sem mão, já vi, tem um grupo deficientes que eles pintam quadros e vendem calendários que vem em vários centros. E tem um deles que ele pinta sem a mão. Eu já vi pintura com os pés, né? Tem uma... Não tem a mão, ele pinta. Isso. Luiz, em relação ao que a Karina está falando... Rapidinho, outra coisa. Deixa... E tem também é simples, estou aqui, tem um espírito falando, não tem ninguém, estou ouvindo vozes. É normal comigo isso. Mas isso é você ouvindo, né? Não, todo mundo ouve. Não, se todo mundo ouve, aí é um fenômeno... Né? É normal, direto comigo isso. E tem vezes que alguém sabe que eu faço, que acontece isso e fica brincando no celular. Às vezes é difícil descobrir o que é e o que não é, mas geralmente, às vezes, ninguém. Entendi. Então, beleza. Ô, Luiz, assim, dois aspectos do que Priscila traz. Você conhece Rui Diamantino? Só de nome, não? De nome, né? É. Então, eu frequentava o NEFA e nas terças-feiras, às vezes, no final da reunião, ele trazia uma comunicação de, por exemplo, Chico Xavier, com a voz igualzinha de Chico Xavier. Igual, idêntica. Uhum. Às vezes era Bezerra de Menezes, e até meu tio já se comunicou através dele. Então, assim, ele é um médium ostensivo que consegue, não sei o nome do fenômeno, captar e transmitir com autenticidade a voz do médium, sem nenhum efeito físico. Uhum. Porque os efeitos físicos são tangíveis. É muita afinidade entre os dois, né? Pois Talvez. né? A sintonia de perispírito com perispírito que ele consegue fazer isso. Agora, no meu ponto de vista, o que aconteceu com Priscila é que ela, como médium, né, expandiu a consciência e conseguiu perceber para além da matéria a expansão do espírito que está se comunicando com o médium, porque a mediunidade acontece de perispírito para perispírito. Perfeito. E você conseguiu perceber para além da aparência, entendeu, Priscila? Só você percebeu, muita gente não percebeu. A sua sensibilidade... Não, o relato dela, algumas pessoas também perceberam, né? Algumas sim, outras quer dizer, não. as pessoas sensíveis, como você, conseguiu perceber. Uhum. Entendeu? Então, assim, a expansão do perispírito se tornou tangível. Uhum. O físico. E a percepção do passo a passo para aquilo. A percepção do passo a passo, do momento em que aquele doutrinador estava ali, foi uma coisa... É real, assim, você vê gradativamente. Ele era um homem ereto, de repente, ele começou a mudar totalmente a tonalidade da voz dele. A voz dele deixou de ser dele, ele se encurvou. E, a partir daquele momento, eu, Priscila, via nitidamente, não tinha mais aquele homem que começou a palestrar ali. Era Bezerra de Menezes. Era outra pessoa ali. Era isso aí. Bom, ok. Então, só mais essa aí para a gente avançar. Boa noite, galera. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Eu estou com uma dúvida que não diz respeito a nada que foi comentado aqui. Sim. É referente ao que você falou sobre o ectoplasma. Você poderia falar de forma mais detalhada o que seria, como é produzido e qualquer ser material é possível produzir? Qualquer material, como assim? Não, qualquer ser material. É possível estar produzindo esse ectoplasma? Ser humano. Ser né? humano, animal, qualquer coisa que seja. Pode animais eu não tenho certeza se
podem produzir, mas, na verdade, o ectoplasma é produzido na célula. Então, é um fluido biológico. Eu não tenho certeza, não sei se afirmar agora, se os animais podem produzir ou não, mas os seres humanos, sim, todos podem. Agora, quando a gente atribui o título de médium de efeito físico, é porque a sua capacidade de produção e doação desse fluido é maior, né? Então, agora, esse fluido precisa ser manipulado, ele precisa ser trabalhado para que ele produza o efeito. Na verdade, o médium apenas doa o fluido, e os espíritos vão elaborar ali, vão trabalhar nesse fluido para que ele possa formar, por exemplo, um aparelho, como é o nosso motivo da discussão, né? Formar o aparelho fonativo e falar, ou materializar, por exemplo, um corpo inteiro. Eu acho até que tem uma foto ali, Peixotinho, de efeito físico. Peixotinho trabalhou com Chico em materializações, muito tempo fazendo isso. Então, tem registros, bastante fotos sobre isso, né? E o ectoplasma, ele sai do corpo do médium através dos orifícios, da boca, da orelha, nariz, das narinas, né? Então, você percebe nitidamente a saída do fluido e a formação, né, a densificação, vamos dizer assim, do perispírito, porque, na verdade, ele não vai formar, ele vai densificar o perispírito, que é de uma matéria sutil, e ele se densifica a partir do contato com o ectoplasma. Então, se torna aparente e se torna tangível, você pode tocar nele. Teria características gasosas, mas pode aumentar a densidade dela. Eu diria assim, de alguma forma um conteúdo nesse caso. É uma boa definição, uma vez que os espíritos definem que, para nós, o perispírito é uma aparência gasosa, vaporosa. Mas o ectoplasma, ele é fluida. Aliás, ele é um fluido tão material que você consegue fotografar ele. Eu, por exemplo, eu tenho fotos que você percebe ali o ectoplasma. Num momento de emoção, você consegue visualizar ali. Só que ele tem uma outra característica, porque o ectoplasma ele é um fluido muito sensível. Então, por exemplo, aqui com essa luz aqui, dificilmente a gente conseguiria produzir um efeito de materialização, porque essa luz aqui destrói o ectoplasma. Você teria que estar num ambiente com uma luz apropriada, uma luz vermelhinha, né, uma coisa assim bem levezinha, para ele não destruir o ectoplasma. Então, bom, é mais ou menos isso aí. Agora, não se preocupe em relação ao ectoplasma, porque a gente está no curso básico. E lá no ciclo 2, quando a gente estiver no ciclo 2, vai ter uma aula, se eu não me engano, é a aula 6, né? Fluidos? 6 ou 7? 7, né? Que vai só falar sobre os fluidos, e aí a gente vai falar sobre o ectoplasma lá e vão entender melhor sobre o fluido. Nesse momento, é um fluido que é produzido, né, no corpo, na célula, e ele é doado, ou ele é extraído para que seja densificado. Isso permite materializações de objetos, transporte de objetos, todos esses fenômenos partem da densificação desse fluido chamado ectoplasma. Ok? Bom, então vamos avançar um pouco mais. A gente já entendeu ali que existem os médios de efeito intelectual e os médios de efeitos físicos, né? E quais são esses fenômenos que vocês viram a respeito da mediunidade na semana passada. Agora, você tem um tipo de médium que a gente chama de os médiuns curadores, que são os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem. Porque quando a gente fala os verdadeiros crentes, porque independente da capacidade mediúnica, da intensidade mediúnica, se eu chegar aqui agora e só colocar na minha mente aqui, eu quero enviar para a Priscila a minha melhor energia, pronto, eu já estou doando a minha energia magnética para a Priscila e eu vou estar tendo a capacidade, se a minha intenção é de curar, é de melhorar aquela pessoa, eu já vou estar fazendo isso. Então, qualquer pessoa faz isso. Um exemplo mais maravilhoso disso tudo é a mãe.
A mãe pega o bebezinho ali, o bebezinho está chorando, com dor de barriga, com cólica, não sei o quê. Ela pega o bebezinho ali, abraça, e só na mente dela ali, aquele desejo dele melhorar, e ele vai melhorando, ele vai, né, se aquecendo ali no colo da mãe, vai se acalmando e melhora, porque ela está doando ali as energias dela. Bom, não é para a gente misturar isso com o passe, por exemplo, porque o passe não é apenas a doação da energia do médium, da energia magnética, né? Então, se eu, pela minha intenção, eu posso doar a minha energia magnética. Agora, no passe, além dessa energia magnética, vai ter uma energia espiritual, porque ali na câmara de passe tem espíritos ali que vão estar aproveitando essa portadora, vamos chamar assim, de energia, e vai depositar ali uma energia espiritual que vai ser apropriada para aquela pessoa que está ali recebendo o passe. Então, o passe tem um componente a mais, mas a minha doação de energia, minha doação, né, o meu desejo, que pode ser curador, ele vai ocorrer mesmo naquela condição de gêmeos. Não entendi. O que? Ah, bom, aí não é outra história. Aí a gente fala sobre isso depois, que a gente vai sair muito do nosso tema aqui, ok? Não, pode ter, mas não significa que seja, mas a gente fala, porque senão vai fugir do nosso tema. Os psicógrafos, né? O nome, quer dizer, a gente inapropriadamente, vou dizer assim, a gente acaba usando um termo que é a incorporação. Já ouviram isso, né? Quando a gente vê uma pessoa dando uma comunicação, a gente acaba dizendo que aquela pessoa está incorporada. O psicógrafo, o nome adequado, né? Psicografia, né? Grafo. Então, é aquele médium que está sob a influência de um outro espírito e está registrando, escrevendo aquilo. Aí, às vezes, ele está incorporado, está ali escrevendo ali um texto, né? Então, é comum a gente usar incorporação não só para psicografia, mas como para psicofonia também, mas a gente está fazendo um curso, então a gente vai entender que esse é um termo inapropriado, porque ele sugere, quando fala incorporado, qual é a sensação que dá? Que um está dentro do outro, né? Que o espírito está dentro do corpo. Fora Hollywood, porque Hollywood tem essa licença para fazer isso, né? Fora Hollywood, isso não acontece, né? A gente vai ver mais na frente. Aliás, quer dizer, falando de Hollywood, o filme Ghost, já assistiram, né? Eu adoro aquele filme, mas é um filme que a gente tem que ter, tem a licença poética ali, né? A médium do filme lá, a Whoopi Goldberg, eu não lembro o nome do personagem, mas a atriz é a Whoopi Goldberg, né? Ela achava até que ela era uma charlatã, né? No início ela estava ali fazendo aquilo para ganhar uma graninha e tal, né? Mas o Sam, que é o Patrick Swayze, né? Ele se aproxima e ela começa a ver que o negócio é de verdade. E aí ela está ali batendo o maior papo com ele, essa cena que eu adoro, ela está ali batendo o maior papo, e aí tinha um outro espírito que estava na fila, a família dele toda ali, ele queria, né, se comunicar com a família. Aí esse determinado espírito, na parte da cena maravilhosa, ele vem correndo assim e pula no colo dela e entra no corpo dela. Pronto, a partir daquele momento, ela se transforma, começa a falar com a voz mais grossa, né, impostada, não sei o que, família e tal, falando assim. Linda aquela cena, maravilhoso aquele momento, né? Só que não é assim que acontece, né? Ninguém entra no corpo de ninguém, o espírito apenas se aproxima, cria uma interseção fluídica, né? de perispírito para perispírito, e o espírito transmite a ideia a partir daí. Então, não entra no corpo. Portanto, se não entra no corpo, incorporação é inapropriado, apesar de ser muito usado, inapropriado. Então, psicógrafos são os médios que têm essa capacidade de receber a ideia e escrevê-la. Então, os que têm a faculdade de escrever por si mesmo, sob a influência dos espíritos, são os que transmitem a comunicação dos espíritos através da escrita, né? A gente tem aí, não sei, tantos livros
né, de Chico, talvez o maior exemplo, né, psicografados dessa forma. Bom, os médiuns videntes, e aí, ali eu já abro, vamos entender os 2 parágrafos abaixo ali, como um parênteses, né? Porque quando a gente fala de médium vidente, os videntes são aqueles com a capacidade de captar a imagem no mundo espiritual. Só que há um desdobramento, porque às vezes a gente fala o médium vidente e às vezes a gente fala clarividente. Tem uma diferença entre os dois. Então, quando a gente fala ali, o médium vidente, são aqueles que possuem a dupla vista, ou seja, conseguem perceber espíritos em situações espirituais, frequentemente durante o estado de transe ou mediúnicos. Então, a Patrícia, que estava participando lá daquela reunião, Priscila, rapaz, de onde que eu vi Patrícia aqui? Olha que coisa, será que foi mediunidade? A sua outra encarnação, se era Patrícia? Eu acho que era isso. Brincadeira, Priscila, desculpa. Engraçado, eu olhei assim e falei, Patrícia, não sei... eu tenho uma Patrícia que trabalha comigo, ela deve estar me xingando lá, porque eu não respondi um trabalho dela hoje, acho que deve ser isso, hein? Deve estar me xingando lá. Brincadeira. Então, a Priscila, que é médium, né, ela estava participando lá dessa reunião e percebeu o fenômeno que estava ocorrendo lá com esse outro médium. Então, isso é a vidência, né? É a dupla vista, é a capacidade de perceber no plano material e no plano espiritual, ao mesmo tempo. O que a Robélia falou, né? Você teve a ampliação da sua capacidade de percepção, transcendeu a matéria, dupla vista. Vou fazer um parênteses nisso que eu estou falando, para deixar vocês bastante curiosos e entender que quem faltar o dia da mediúnica perde metade da encarnação. Perde metade. Porque não pode faltar. Nós vamos experimentar esse fenômeno lá da dupla vista. Eu vou estar aqui, de forma alguma não estaria. Então, a gente vai experimentar a dupla vista lá. Todo mundo vai testar isso, né? Para sentir a experiência. Então, não pode perder, tem que participar. Agora, quando a gente fala de clarividência, a gente está falando de um fenômeno semelhante, mas não é igual. Porque, na clarividência, tem uma visão que permite perceber o mundo espiritual de forma mais direta, em que, em diversas situações do dia a dia, sem a necessidade de estar em transe, ambos têm faculdade e sensibilidade. Nas suas formas de percepção podem variar. Então, por exemplo, eu posso estar aqui agora, né, falando com vocês, e de repente tenho aqui uma visão. Na mente, né, aparece aqui uma visão do Roberto. Cadê o Beto? O Beto saiu já. O Beto ali fora, comprando um cafezinho ali na cantina. Não foi um bom exemplo, não. Uma quantidade de espíritos, né, que se reunindo ali para ir para a Câmara de Passe, por exemplo, né? Então, isso foi uma clarividência de um fenômeno espiritual que está ocorrendo aqui, que não necessariamente no mesmo espaço de tempo. Isso pode estar poderá já ter acontecido ou vai acontecer mais na frente, mas a gente teve essa percepção de um momento espiritual, né? Então, essa é a diferença entre uma coisa, a vidência e a clarividência. Ficou claro ou não? Ficou um monte de carinha assim, acho que não ficou, né? A clarividência de uma cena no mundo espiritual. Por exemplo, eu dei o exemplo do Beto, depois corrigi, porque o Beto seria encarnado aqui, né? Aí seria um desdobramento, eu vi uma cena de encarnado ali fora. Mas de espíritos se reunindo para o passe, por exemplo. Aí não, aí eu estou vendo uma cena do mundo espiritual. Essa é a diferença dos dois. Fala. A procissão que minha avó via direto. Espíritos de carreata, de procissão para a igreja. Né? Todos encarnados. Pronto. Bom, então, vamos mais.
os médios inspirados. Então, é a variação dos médios intuitivos, porém, nesse caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sutileza. E aí eu coloco a observação ali, intuição versus inspiração, e a gente já falou disso, né, para ver qual é a diferença. Quando a gente fala intuição, é aquilo que é meu, é um conteúdo meu, né, do próprio espírito, né? Quando a gente fala inspiração, é porque está vindo de fora. Esse espírito está ativando em você, né, uma memória, uma lembrança, ou um conteúdo que ele está trazendo naquele momento. Só que as duas coisas, né, são tão próximas que muitas vezes a gente não sabe se é uma coisa ou outra, mas uma pode, inclusive, derivar de outra. Por exemplo, a Priscila, não vou falar o nome errado agora, e eu peguei a Priscila hoje para exemplo, né? Então, a Priscila, que tem conteúdos lá, que saberiam, por exemplo, resolver uma situação, mas envolvida no trabalho, ela não está conseguindo acessar aquilo, e ela está ali pensativa e não consegue resolver. Aí eu, espírito desencarnado, me aproximo aqui da Priscila e dou um toquezinho assim, ó, aquele conteúdo tal. Aí a Priscila, tive uma ideia agora, dessa forma aqui, tchum, resolve o negócio. Aí ela vai dizer, tive uma intuição, né? Sim, mas essa intuição foi ativada por uma inspiração, né? E aí a coisa aconteceu. Quantas vezes no nosso dia acontecem essas coisas assim? De repente você tem aquela ideia assim e pronto, e resolve alguma coisa, né? Pois é. Então, isso acontece conosco muitas vezes até, né? Os médiuns, que são chamados sensitivos ou impressionáveis, possuem a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos. Então, por exemplo, a Priscila, te peguei hoje para Cristo, hein, Priscila? Está tranquilo, né? Então tá bom. A Priscila percebeu essa senhora de vestido verde que está sentada aqui do seu lado. Alguém percebeu aqui? Percebeu? Mas a Priscila tem essa sensibilidade. Eu também não, eu estou falando aqui só de exemplo, né? Mas a Priscila é essa sensibilidade da percepção, né? Sabe quando a gente está parado e que você tem aquela sensação que chegou alguém perto de você e você olha assim, não tem ninguém? Já aconteceu isso com vocês? Então, essa é essa sensibilidade, né, de perceber presenças, por exemplo, né? Mesmo que você não esteja vendo, são coisas separadas, mas a percepção da presença. Então, essa é a sensibilidade. E os audientes são aqueles capazes de ouvirem a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Então, não necessariamente na voz direta, no fenômeno físico, como a gente falou, porque aí todos ouviriam. Isso aí é a gente ouvir a voz internamente, você está ouvindo aquela voz. A Priscila não está, a Sandra não está, a Ana não está, mas eu estou ouvindo o Espírito falando aqui comigo. Então, essa é uma outra capacidade. De pensamento, como assim? Pode ser, né? Mas ali, nesse caso, a gente está falando especificamente de você estar ouvindo uma fala, né, a voz, mas mesclar o pensamento, né, de um com o outro também. Daqui para frente, né, os transhumanos, né? Pois é, mas isso é papo para outra aula também. Bom, até aí, claro, gente? Tranquilo? Pode pedir para trazer a prova? Vai todo mundo tirar nota boa? Ou tem alguma dúvida ainda até aqui? Hã? Fala, Priscila, pode falar. Quer o microfone? Deixa eu chegar aí, Beto. Obrigada, meu amor. Porque Rafael falou uma coisa que, para mim, também é interessante saber, por exemplo. Você falou ali, audientes, são aqueles capazes de ouvirem a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Ouvir essa voz,
como eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo? Ou é justamente aquela voz do nosso consciente? Aquela voz que você sabe que tem alguém, tem um espírito falando com você ali naquele momento. O americano chama de self-talk. Self-talk? Voz interna, né? Pois é. Mas não é sobre essa que a Não, gente mas tá eu não estou falando. falando da voz interna, não. Estou falando do espírito em contato, em sintonia comigo e ele falando comigo, sim. Ele fala, ele diz. Queira, não queira, faça isso, por que que você não quer isso? E eu converso com ele sem abrir a boca. No meu pensamento. Pronto. É sobre isso. Pronto. Então, não é alguém, como a gente estava conversando, que fala... Não é isso, né? Você usa a voz clara, é o que eu Sim. estou dizendo, clara e inequívoca, né? Clara e inequívoca. Você não precisa estar vendo o espírito, Sim. não está nada, mas você percebe a presença e ouve ele Sim. falando para você ali claramente. Bom, a sua dúvida me faz adiantar talvez alguns slides. Quando chegar nesse slide que eu falaria, aí a gente já vai ter falado sobre isso, mas aí vocês vão entender que a gente já falou. Vou contar como é que ocorre o processo da comunicação mediúnica. A Priscila, que é médium, nesse momento, ela vai se colocar à disposição. O que vai acontecer? Ela começa, né, entre aspas, a se concentrar. Aí, o que vai acontecer com o perispírito da Priscila? Vai começar a crescer, ele vai ampliar, ele vai formar um efeito que a gente chama de balloon, né? Ele vai crescer em torno ali. Ela está na posição de recepção de uma comunicação. Aí, eu, espírito desencarnado, peraí, só brincadeira, né? Porque vai que os espíritos escutam que eu estou desencarnado mesmo e não quero isso não. Brincadeira, só a gente está fazendo aqui um teatrinho. Eu, espírito desencarnado, com o meu perispírito, me aproximo da Priscila e aí vai criar uma interseção aqui entre o meu perispírito e o perispírito da Priscila. Bom, eu nesse momento posso falar para a Priscila e ela, por ser audiente, vai ouvir a minha voz e pode repetir. Por exemplo, eu já tive comunicações de dizer assim, olha, o espírito está me dizendo tarará, 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 e repetir o que ele está dizendo. Às vezes com filtro, pelo seguinte, o espírito nem sempre ele vai respeitar, ele pode chegar aqui num trabalho, por exemplo, de desobsessão, às vezes o espírito chega aqui falando palavrão, ele chega aqui, né? E aí você não vai repetir o que ele está falando. Então você só, olha, está com muita raiva de você, Priscila, o cara está falando aqui e tal. Brincadeira, não tem esse espírito não, viu, Priscila? Estou só inventando uma história aqui. Mas essa é uma maneira, porque ele é audiente. Agora, também acontece, e é possível, que o espírito não traga a voz, ele traz a ideia apenas. Bom, aí ele chega aqui, ele vai passar a ideia. E a Priscila vai utilizar os recursos dela, a gente vai chamar de anímicos, para ela passar essa mensagem. Aí tem uma historinha que eu acho bacana, que é assim, 3 espíritos diferentes, né? Um era o matuto, aquele cara do campo, né? Matuto. O outro era um filósofo, não, um poeta, era um poeta. E o terceiro, não, arquiteto não. O arquiteto, isso mesmo. Tá vendo? Porque você falou, eu pensei que você estava brincando, né? Mas é isso aí, o terceiro era o arquiteto. E aí eles vão trazer para a Priscila a ideia de uma paisagem, de um lugar. Aí o matuto vai chegar aqui e vai trazer aquela ideia assim, ó, é uma casinha branquinha, caiada, né, com a cerquinha ali em volta, perto do lago, né? Aí a Priscila vai falar, ó, é uma casinha caiada de branco, né, com a cerquinha ali. Bom, o poeta vai trazer a ideia assim, uma casa que resplandecia a luz do luar em torno da... Está falando da mesma casa, mas ele está trazendo o quê? De uma forma poética, porque ele é poeta. O arquiteto vai chegar, era uma edificação, enfim, termos da arquitetura, né? Então, cada um vai trazer de acordo com os seus conteúdos,
né? Mas eles estão falando da mesma coisa, vão estar falando da mesma cena, né? Do mesmo objeto. Bom, e para que isso ocorra, não necessariamente ele está falando, ele simplesmente coloca a ideia, né? E no caso da médium Priscila, ela vai transmitir isso com os seus conteúdos. Então, se a Priscila é uma arquiteta, ela vai dar a descrição técnica da casa. Se é uma poetisa, ela vai trazer uma coisa, né, dentro dessa ideia poética, né? Se nenhuma coisa nem outra, ela vai trazer dentro do conteúdo que tem. Então, isso é a porção anímica de todo médium. Houve uma época, né, eu venho estudando o Espiritismo há mais de 20 anos, nem é tanto tempo assim, mas, né, para um jovem como eu sou, né, é um bocado de tempo. E eu vi falar naquela época, lá atrás, que quando você chegava no centro espírita e falava que o médium dava a comunicação anímica, era quase que um xingamento. Você dizer que o médium era anímico, era praticamente um xingamento, era dizer que o cara não era bom e tal, né? Hoje a gente entende que não existe comunicação que seja 100% do espírito. Sempre vai haver um componente anímico. Qual é a diferença de anímico e mediúnico? Anímico é aquilo que é do médium, é conteúdo do médium. E mediúnico é o conteúdo do espírito. Mas não tem como, então eu, espírito desencarnado, trazer uma ideia para a Priscila, sem que a Priscila expresse essa ideia, seja psicofonia ou psicografia, sem que ela coloque componente dela nessa comunicação. Então, vai sempre haver uma porção do médium, que é uma porção anímica. Agora, o que é preciso? É que a gente busque não alterar o conteúdo principal daquela mensagem, né? Que ela não seja transformada, né? Então, a gente tem que tentar minimizar isso, né? E expressar pela fala ou pela escrita mais fidedigno possível. Então, esse é o ponto. Mas o animismo sempre vai estar presente lá. Aí, dessa forma, olha só o rodeio todo que eu dei, né? Dessa forma, a capacidade mediúnica vai permitir que você só tenha o pensamento, a ideia, ou que você tenha a voz, a fala toda, né? E o espírito descrevendo aquilo claramente o que ele quer. Esse será o médium audiente. Ok, gente? Hã? Está se enquadrando, né? Pois é isso aí. Bom, aí, o psicofônico, né, são os que transmitem a comunicação dos espíritos através da fala. Aí, o mecanismo é o mesmo, né? Então, a Priscila se coloca à disposição, o perispírito cresce, eu, espírito desencarnado, só me aproximo, trago a ideia para a Priscila, e a Priscila, fala aquela ideia que eu estou trazendo. Psicofonia. Né? Então, esse é o mecanismo, que é muito juntinho ali do psicografia, porque a única forma é que você está expressando, né, não pela voz, pela escrita, mas o mecanismo, como é que funciona a coisa, é igualzinho. Né? Como, Rafael? O sonambúlico, né? Aí tem uma outra história. O médium sonambúlico é aquele que age sobre o próprio, é o próprio espírito que age sobre o próprio corpo. Então, por exemplo, né, age sob a influência do seu próprio espírito. É a alma que nos momentos de emancipação vê, ouve, percebe fora dos limites dos sentidos. Esse é aquele que eu não sei se já ocorreu com vocês, mas esse eu já presenciei algumas vezes. Sabe quando você levanta, ou uma pessoa que está perto de você, levanta à noite, vai, por exemplo, na cozinha, abre a geladeira, pega a água, bebe, voltou, coloca o copo na pia, fecha a geladeira, volta, deita, e no dia seguinte você fala assim, aquela hora que você levantou para
para beber água. Eu levantei, beber água? Não sabe de nada, não lembra de nada, não viu, não sabe e ponto. E por quê? Qual o fenômeno que ocorreu? O próprio espírito emancipado, ou seja, fora do corpo, age sobre o corpo e atende uma necessidade. Por exemplo, eu dei o exemplo de beber água, mas pode ir no banheiro, né? Vai no banheiro, faz xixizinho lá e volta, no dia seguinte não sabe. Pode, por exemplo, comer torta de chocolate. Eu sou médio, né? A gente vive em dieta lá em casa. Então, se vive em dieta, na hora que tem uma torta de chocolate na geladeira, tem que ser sonambúlico, né? Acorda de madrugada, vai lá, come a torta. No dia seguinte pergunta, quem comeu? Não sei, não vi. Brincadeira, gente, não faço isso não, é brincadeira. Mas poderia, né? Porque é para atender uma necessidade do espírito, né? Então o espírito vai lá, resolve aquilo e volta, né? No dia seguinte está assim. Aqui, ó, exemplo real, né? Brincadeira, gente. Não acreditem nisso que é brincadeira. Não faço isso, não. Foi sonambúlico, né? Pois é. Se os meus filhos descobrirem isso, a bagunça que eles fazem lá, eles vão dizer que foi isso, né? Então, melhor eles não descobrirem. Bom, mas brincadeira. Mas entenderam, né, qual é o processo, né? O próprio espírito atuando sobre o corpo. Deixa eu chegar para você aí, no microfone. Sim, Luiz, mas pode também haver, durante esse fenômeno, né, sonambúlico, pode haver também a manifestação de um espírito que esteja ali perto, né? Pode, mas aí Uma a gente coisa... muda o fenômeno. Aí a gente vai chamar esse sonambulismo mediúnico, porque aí há uma interferência de outro espírito, por exemplo, né? É um passo da obsessão, que na próxima semana, aguardem cenas dos próximos capítulos, Plim, plim. porque na próxima semana a gente vai falar sobre isso, aí sobre a obsessão e a desobsessão, né? Entra um outro componente no processo, que é uma outra inteligência, né? Um outro espírito. Nessa mediunidade sonambúlica, é eu comigo. Se ela for mediúnica, entra mais um componente, que aí a gente só vai ver nas cenas dos próximos capítulos, semana que vem. Plim, plim. Anímico, isso aí, porque é do próprio, né? Porque é meu comigo, aí é anímico, certo? Quando ele é mediúnico, aí pronto, aí entra uma interferência externa e aí abre a possibilidade das obsessões. Pois não? Ô Luiz, e só o fato de ficar falando seria também esse sonambulicos? Sonambulismo. Rapaz, olha, eu vou te contar uma coisa. Me contaram uma vez... Como é seu nome? Desculpa. Breno. Breno. Rapaz, me contaram uma vez que se a pessoa pegar o sapato, o cara está dormindo lá, você pega o sapato e bota no peito, a pessoa sai falando tudo o que aconteceu durante o dia. Olha, eu não sei, mas pelo sim, pelo não, eu tranquei todos os sapatos lá de casa de noite. Porque vai que alguém resolve pegar o sapato. Mentira, gente, é brincadeira, não tem nada disso não. Não, é brincadeira, não tem isso não, os sapatos estão soltos. E é brincadeira também que esse negócio de botar o sapato no peito é mentira. Mas, não, porque olha, quando tem um efeito anímico do sonambulismo, é você com você. Vamos dizer assim, via de regra, vai ter uma ação, como eu falei, vai no banheiro, vai beber água, vai suprir uma necessidade do espírito, do corpo, vamos dizer assim. Agora, quando esse sonambulismo é mediúnico, que há uma interferência de outro espírito, aí sim, normalmente não é uma ação, é uma fala. Aí é o espírito falando ali, às vezes manifestando ali a raiva ou sei lá o que ele traga naquele momento ali. Então, também é um fenômeno semelhante, o nome inclusive é baseado na mesma ideia, mas ele não é anímico mais. Aí ele é mediúnico porque vai ser um outro espírito interferindo nisso.
Ah, entendi. Porque meu irmão era, quando eu morava lá com ele, na mesma casa, Fala quase de noite. todos os dias, fala muito. Eu chegava da faculdade e sempre estava falando. E minha irmã também parece que tem essa mesma coisa, que ela, e, inclusive ela começou agora, porque ela meio que, tipo, teve uma depressão, uma coisa assim, é bem nova ela mesmo, adolescente ainda. E agora ela está falando. Bom, agora também tem um outro ponto, porque como a gente está falando de fenômenos da mediunidade, né, possíveis aos médiums, então a gente está tratando do sonambulismo nesse prisma, né, da mediunidade. Mas há um sonambulismo patológico também, um distúrbio do sono. Então aí pode ser, quer dizer, não vamos também generalizar porque está falando, tem uma obsessão, ou tem, né, pode olhar isso aí também por um outro olhar que não é o que a gente está trazendo agora, né? Só para não achar que isso, porque está falando de noite tem uma obsessão, né? Não, pode ter um distúrbio, outro qualquer. Ok, gente? Avançamos? Ou mais dúvidas sobre isso, não? Tranquilo? Pronto. Então, aí esse aqui a gente acabou falando bastante. Olha lá o que eu falei. Ó, esse cara aqui é o médium de efeito físico. E ele está doando, ó, isso que está branquinho aqui, ó, é o ectoplasma, tá vendo? Ó, saindo pela boca, né? Parece que está saindo pelo ouvido do lado de cá. Então, isso é o ectoplasma. E isso aqui é o espírito materializado. É o perispírito, né? daquele espírito ali, foi densificado por esse fluido. Com tudo. Densifica. Pô, imagina, ela ia aparecer pelada ali, aparece vestida. Né? Densifica tudo. Né? Tudo. Né? Isso aqui, ó, esse é a materialização do espírito Irmã Josefa, né? Chico Xavier e Peixotinho, né? Chico ali, novinho ainda, garotão, mas já trabalhava ali com os efeitos físicos. Ó, aqui na Bahia, Medrado trabalhou muito tempo com materialização. Medrado. Eu vi um relato dele na rádio, que chegou um momento que ele parou de trabalhar com efeitos físicos porque ele estava produzindo um fenômeno de autocombustão. Tinham coisas que... Autocombustão é o objeto pega fogo. Né? E ele estava começando a ter um aumento, né? um exagero desse fenômeno na casa dele. Aí ele começou a parar de trabalhar dessa forma, porque ele não queria, né, que isso se tornasse uma tragédia. Ele parou. Mas trabalhou aqui, e recente, a gente está falando de um cara que está aí ainda, né? Quando a gente fala de Chico, lá antigamente, não é um negócio lá atrás, não, isso é possível. De novo, para deixar vocês com água na boca, na nossa reunião, na nossa mediúnica experimental, vai ter um momento que a gente experimenta o efeito físico. E já aconteceu, vou dizer para vocês que já aconteceu aqui algumas vezes. Então, pois é, então não perca, não falte. Já deu o seu nomezinho lá na... Já deu, né? Então pronto, já confirmou, deu o nome ali que é para saber, porque a gente precisa ter uma ideia do número de pessoas que vêm, por isso precisa ter a confirmação. Mas não é inacreditável. Imagina, Chico ali, olha aqui, que validação perfeita, Chico Xavier ali do lado. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma infinidade de materiais sobre isso, porque tem uma vasta literatura, né? E imagens, fotos sobre a materialização. Tem muita coisa, dá para pesquisar bem. Então, ó, o médium de materialização ou de efeito físico são dotados de faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, fenômeno mediúnico no qual o espírito desencarnado ou um objeto qualquer, não proveniente do mundo físico, torna-se visível e tangível. Quer dizer, não é só visualizar, você pode tocar, né? Ele está ali materializado. Então, imagine que se agora a gente estivesse aqui falando sobre efeito físico e de repente se materializasse um espírito aqui do meu lado. O que vocês acham que ia acontecer?
eu acho que metade ia sair correndo. Isso é a primeira coisa que eu acho. Agora, a metade que ficasse aqui, que não corresse, ia querer tocar, conversar, e teria dúvida depois em relação a isso? Não, porque é um fato que se torna incontestável, né? Porque você está vendo ali o fenômeno. Então, talvez, aí eu vou falar agora, é minha opinião a respeito disso, é uma impressão minha. Eu acho que isso ocorreu muito lá no início do Espiritismo, para poder trazer, porque a gente é meio São Tomé, né? Todo mundo aqui tem que meio que ver para crer. Então, hoje não, hoje na nossa capacidade intelectiva, a gente traz uma coisa, um artigo, um trabalho, uma fotografia, e a gente vai assimilando aquilo, né? Mas houve um tempo que, né, você colocar o espírito materializado ali, o objeto materializado, era uma comprovação incontestável. Então, acho que isso aconteceu muito mais, né, no início da constituição do Espiritismo do que acontece agora, né? Numa das palestras de Divaldo, ele nos relata que, quando ele era jovenzinho, lá na casa de Chico Xavier, né, lá em Pedro Leopoldo, ele nem sabia. Sheila se materializou, claro, com os fluidos dele, Sheila, né? Através dos fluidos de Chico e do próprio dele, de Divaldo, né? E ela materializou uma canetinha com a luzinha, assim, você já ouviu isso, né? E ele estava com início de câncer na garganta. E ela pediu que ele abrisse a boca e tudo, e fez aquela incisão. Ele disse que deu um grito que toda Pedro Leopoldo ouviu. Mas daí, depois, né, ele fez exames e tudo, e nunca mais teve mais nada. Olha que interessante, né? Eu queria ter visto. Eu queria. Você é curiosa Vou repetir a história que ela contou, que isso também você pode pesquisar. Divaldo foi até Pedro Leopoldo com o Chico, e ele estava com um problema na garganta, né, uma tumoração lá. E nesse dia, o fenômeno foi que a irmã Sheila se materializou. A irmã Sheila, ela é uma alemã, né? É uma enfermeira, né, que trabalhou na guerra. Ela é a filha do Dr. Fritz, né? E ela se materializou com um instrumento que ele chamou de uma lanterninha, uma caneta com uma luzinha na ponta. E ela usou esse instrumento fisicamente, né, materializado, colocou na garganta dele, e ele sentiu uma dor, gritou e tal, e depois ela tirou essa canetinha, ele ainda ficou um pouco incomodado com aquilo, mas ela falou para ele, você vai ficar bom. E depois que ele voltou, ele foi repetir os exames e ele estava bom, acabou. Então, ele foi operado por um espírito materializado. Divaldo dá esse testemunho aí, de vez em quando ele conta isso, acho que tem, inclusive, gravações disso na internet, ele relatando isso, né? Então, ele foi operado por um espírito materializado, que é essa irmã Sheila. Bom, então, materialização a gente já falou bastante, né? Médium de efeito físico, está claro para todo mundo, né? Agora, um outro aspecto importante, porque tudo isso que a gente está falando, às vezes a gente pensa assim, aí, eu posso fazer isso aonde? No quintal lá de casa, né? Será que é o lugar apropriado para fazer? Houve uma época, eu acho aqui que ninguém fez isso não, né? Eu só vejo aqui, assim, as mentes iluminadas aqui, só espírito iluminado, então eu acho que ninguém fez isso. Mas você vê, eu quando era jovem há pouco tempo, né, fui fazer aquela brincadeira do copo, né? Já ouviram falar da brincadeira do copo? Quem nunca, né? Pois é, eu fui fazer a brincadeira do copo. Depois eu descobri que não devia não, porque você pode, na hora ali, se o copo mexer, pode ser um espírito meio, né, da pá virada, né? E que está ali, olha esse contato que a gente vai estar fazendo, né? Mas, você vê, né? Jovem não está nem preocupado com isso, vai querer fazer essas coisas, né? E será que isso é o lugar adequado? Não, bom, para que a gente desenvolva de forma saudável, né, a nossa mediunidade, tem alguns critérios, né? Então, quais são? Por exemplo, você está vinculado a um grupo espírita sério, né?
A gente sabe que tem uma infinidade de casas aí que são sérias, né? Que estão ali dentro de um propósito de desenvolvimento, de estudo, isso é muito importante, né? Eu, durante o tempo que eu venho militando no Espiritismo, eu nunca cheguei numa casa que dissesse assim, ó, chegou, vai trabalhar. Não, normalmente chega, ó, vai estudar. Essa é a primeira coisa. Você tem que aprender sobre o fenômeno para depois realizar, né? Se chegar já trabalhando, falta alguma coisa, que é o estudo. Então, isso é importante. Vinculação a um grupo espírita sério. Segundo, o estudo e o conhecimento são as bases fundamentais, é o que eu acabei de falar, né? Então, não dá para você simplesmente achar que vai fazer sem que você entenda o fenômeno. É preciso que a gente estude. Então, no mínimo, que hoje a literatura espírita é imensa, a gente tem uma bibliografia bastante completa e complexa, mas no mínimo, você tem que ter lido as obras básicas, né? Então, se você leu lá o Pentateuco, você já tem uma base para entender o fenômeno. Ainda que a gente precisa contextualizar isso também, isso é importante. Por quê? Porque, quer queira ou não, a gente está falando de uma obra que foi escrita há mais ou menos 160 anos atrás. Então, há que haver uma contextualização disso, não tirar absolutamente nada, mas trazer para a nossa realidade, para a nossa atualidade. Então, importância do estudo. Segundo, equilíbrio psicológico do médium. Então, se há um certo desequilíbrio, vamos resolver primeiro o desequilíbrio para depois você desenvolver a mediunidade. Então, se tem um desequilíbrio psíquico, é preciso resolvê-lo primeiro, né? Isso é importante. A educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade. Então, até eu, a princípio, né, às vezes eu prefiro não usar educação mediúnica, porque dá uma sensação assim, poxa, então, aquele médium que não é educado, a gente poderia falar isso, né, talvez fique indelicado isso. Mas o que é isso? É você polir o fenômeno, porque o fenômeno da mediunidade, ele é algo poderoso, vamos dizer. Se você se coloca à disposição numa reunião de desobsessão, vou trazer isso como exemplo, eu me coloco aqui como médium e eu vou dar uma comunicação. Os espíritos que chegam aqui, vocês acham que eles vão chegar aqui comportadinhos e falando bonitinho? Tem espírito que chega aqui, como eu falei, falando um monte de palavrão, xingando, tal. O espírito chega aqui, então, vamos supor, o espírito chega aqui com raiva da Ana. A Ana, lá na outra encarnação, puxou o pé dele e ele está com raiva da Ana. Aí ele encontra a Ana aqui agora. Ah, ela está aqui, peraí. Aí ele chega aqui, eu vou tacar essa cadeira na Ana aqui. Se o médium permitir isso, né, ele é o CPF dele, né? Porque como é que ele vai explicar isso, que foi o espírito, né, que jogou a cadeira? Então, essa educação é nesse sentido, é de você ter o controle da situação. Não significa que você vá mudar. O espírito está com raiva, ele está com raiva. Você pode até falar que está com raiva, mas você não vai tacar uma cadeira no outro, você não vai usar palavras de baixo calão, né? Então, esse filtro faz parte dessa educação. E para que isso ocorra, a gente tem um outro princípio, que é a da comunicação consciente. Beto é aqui na frente, a Lana acho que levantou o braço, foi, Lana? Então, da comunicação consciente, porque há também uma possibilidade da comunicação inconsciente, que é muito rara, mas é possível. Mas, por exemplo, a que a gente trabalha aqui no La Harmonia é a consciente, porque é aquela que você pode filtrar, né, dentro desse sentido, sem alterar, filtrar sem alterar, né, o propósito da comunicação. Ainda sobre esse seu exemplo, né, do espírito chegar violento e tal, existe histórico do espírito agredir o médium? Existe sim. E se o médium
não tiver o que a gente está chamando de educação mediúnica, ele pode agredir mesmo, de ir lá querer enforcar o outro só um pouquinho. Acontece. Mas, por isso é que é preciso, né, uma elaboração, né, um polimento dessa capacidade. E o médium é capaz de fazer isso. Ele não precisa permitir toda a manifestação. Inclusive, a gente está falando, né, de um caso já extremo, a gente está falando já de uma agressão. Mas existe uma infinidade de outros aspectos, trejeitos, por exemplo, que são desnecessários. Por exemplo, eu já participei de uma reunião que o médium, não sei se vocês já viram isso, né? O médium, antes dele, a palavra que eu vou usar, incorporar, tá vendo? A gente já sabe que está errado, né? Inapropriado. Antes dele psicofonizar, ele se sacudia todo, estremecia, e fazia um monte de coisa assim e tal, né? É quase uma dança de Michael Jackson, né? Aí, um dia, nessa sessão lá, quando o espírito já estava ali acoplado direitinho, o espírito chegou para o pessoal e falou: olha, preciso da ajuda de vocês, eu queria que vocês falassem aqui para o meu médium, que quando eu chegar, pede para ele se sacudir menos, porque ele está me atrapalhando. Quer dizer, não, aquela sacudidela toda não era do espírito, era do médium, né? Agora, imagina, há uma infinidade de componentes que podem permear isso. Porque também imagina o seguinte, olha, se eu estou aqui agora, para falar uma coisa para vocês, o espírito se aproxima de mim, e eu simplesmente começo a falar, vocês nem perceberam que não sou eu mais, que é um outro espírito. Como é que o fenômeno ficou aparente? Agora, se eu... Pronto, agora todo mundo viu. Vocês estão rindo, né? Mas isso é sério, não é para rir. Pois é. Aí a gente percebe, né, que há ali uma... Mas isso, normalmente, é a parte do animismo, é a parte do médium. Isso também pode ser polido. Então, esses trejeitos, essas coisas, também podem ser polidos, né, para minimizar. O que não quer dizer que, por exemplo, um velhinho, né, que vai dar comunicação, aí você encurvar um pouquinho a forma de falar, né, até a entonação da voz ficar, tudo bem, isso é uma sintonia bem formada, né, então isso faz aquele fenômeno da transfiguração, né, eu fiquei com transcomunicação na cabeça, a transfiguração. Mas os trejeitos não, esses são desnecessários, né, mas a gente sabe que tem, aparece bastante. Aí, outro, a sintonia com bons espíritos para orientação e inspiração. Aí, tem um ditado popular, que vocês já devem ter ouvido falar, que é assim, como é que é? Me digas com quem andas, quem és. Não é isso? Aí, sabe como é que a gente muda esse ditado na mediunidade? Me digas o que pensas e o que falas, que te direi com quem andas. Então, por quê? Porque é sintonia. Se você é aquela pessoa, sei que não tem ninguém aqui, né? Aquela pessoa que o tempo todo está espraguejando o outro, né? Está maledicente, né? Você está lançando ali os seus desaforos ali para o outro o tempo todo, não sei o quê. Quem são as companhias que estarão, né, próximas de você? Quem pensa igual, quem está ali o tempo todo também manifestando ali as suas más inclinações. Agora, se você é aquela pessoa, né, que está pensando no amor, pregando o amor, falando das boas coisas, quem serão as suas companhias? Semelhantes àqueles que estão dentro dessa mesma vibração, dessa mesma sintonia, né? Quando eu era jovem há pouco tempo, não sei se eu já contei isso aqui, porque eu conto sempre isso. Quando eu era jovem há pouco tempo, porque eu estou jovem há muito tempo agora, mas quando eu era jovem há pouco tempo, meu pai era militar. Ele, de noite, ele entrava no nosso... Eram 3 irmãos, né? Naquela, 2 camas, que era uma cama daquela de puxar assim embaixo, né? Era bicama, puxava embaixo, e aí o sorteado da semana é o que tinha que dormir. Normalmente era o mais novo, né? Que era o que ralava mais.
tinha que dormir na cama de baixo. E os mais velhos, era eu e o outro irmão, a gente dormia na cama de cima. Mas meu pai entrava no quarto, ele obrigava, não era uma coisa assim, faz não, era obrigado. Você tinha que ajoelhar do lado da cama, botar a mãozinha assim e rezar antes de dormir. Só que a gente ficava com raiva, né? Imagina. 3 meninos, a gente, Ave Maria, cheia de... Pai nosso que está no céu. Pronto, rezei, pai. Deitava e ia dormir, né? Só que o que a gente não sabia é que o coroa queria era que naquela hora, você fazendo uma prece sincera, você elevasse a sua vibração, né? Elevasse a sua possibilidade de ser atraído para uma esfera espiritual mais adequada, por afinidade. Né? Mas se você, quem serão as suas companhias quando você faz uma prece? Serão espíritos da mesma envergadura. Agora, se a gente estava ali indo dormir pensando na balada que tinha participado, você foi dormir, você vai encontrar com quem? Com a galera da balada, é o que vai acontecer. Né? Então, claro que eu estou dando um exemplo de uma prece antes de dormir, mas isso vale para os nossos dias, porque se você é uma pessoa, né, que vibra uma determinada energia, pode ter certeza, saiba que essa é a energia que você está atraindo para você, para a sua companhia. Né? E essa mudança parte de nós, é a gente que vai se esforçar para que mude. Aí, sobre essas afinidades, o Adenauer vai dizer assim, ó, por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelhem no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com seus para produzirem os fenômenos. Então, é fácil também a gente identificar, numa reunião mediúnica, eu dei o exemplo aqui de uma reunião de desobsessão, é fácil você identificar aquele médium, por exemplo, que tem um perfil de comunicação. Naquele determinado médium, chegam os espíritos mais enraivados, aqueles que chegam gritando e né, falando a raca do outro. Então, às vezes tem um perfil, por quê? Porque aquele médium tem essa característica. Então, os espíritos acabam chegando. Tem aquele outro que é aquele que fala manso, que tem aquela vozinha e tal. Normalmente, a comunicação daquele vai ser mais ou menos nesse sentido. Por quê? A afinidade. Então, é dessa forma que os espíritos vão se aproximar para a comunicação. E como é que isso ocorre? Aí, a gente vai pensar um pouco agora na física, né? No formato de onda. Então, para que haja sintonia, por exemplo, a rádio, quando ela vai transmitir lá uma música, né, a voz, a canção, os instrumentos, eles vão sair lá pela antena em forma de onda, uma determinada frequência. Então, lá no dial do rádio, a gente tem lá, eu não sei número de estação nenhuma, mas vamos supor 108.2, inventei aqui. 108.2 MHz é a frequência daquela rádio. Então, essa onda está no ar, no espaço. Para que você receba você precisa pegar o seu radinho ali e sintonizar ele em 108.2. Aí a frequência da transmissão e da recepção estão iguais. Aí você ouve a música. Então, é assim. Bom, em nós é da mesma forma. A frequência vibratória do médium precisa estar igual ou aproximada do transmissor, que é o espírito desencarnado. Então, quando isso aqui ocorre, né? Olha aqui, ó, essa frequência aqui e o outro nessa frequência aqui, o que acontece? Não há sintonia. Agora, quando as frequências, né, estão iguais, aí há a sintonia. Então, é dessa forma que isso ocorre. Então, o nosso corpo possui uma vibração energética considerável, com a vibração é constante, vibramos de uma determinada frequência. O nosso padrão vibratório determina a frequência de nossas sintonias. Bom, aí isso aqui a gente já falou, foi o que eu disse, a gente ia antecipar esse slide, né?
a gente já falou dele. Porque o que acontece? Olha, o perispírito do médium se expande, foi o exemplo que eu dei aqui com a Priscila. Aí o perispírito do espírito comunicante também se expande, mas forma aqui, ó, uma atmosfera fluídico perispiritual, que é essa interseção aqui. E aí, através dessa interseção, o espírito transmite, né, pela sua vontade, a ideia ao médium. Isso ocorre, ó, de mente a mente. Então, aquela ideia hollywoodiana, né, do espírito entrando no corpo, é licença poética de Hollywood. A gente sabe que aquilo não acontece. Apesar da cena ser linda, a gente sabe que aquilo não acontece. O mecanismo é dessa forma aí, de mente a mente. Então, ó, para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições. Primeiro, depende da vontade do médium e do espírito, né? Da afinidade e sintonia entre espírito e médium. E a necessidade da comunicação. Nenhuma comunicação não acontece se não tiver a necessidade de que ocorra. Aí, dois termos aqui que nós já mencionamos também. Quando é mediúnico, então é conteúdo de outro espírito. Quando ele é anímico, que vem do grego ânima ou alma, é o conteúdo do próprio, né? Do nosso espírito, do espírito que somos. E aí, Divaldo vai trazer aqui uma recomendação para a gente interessante, né? Ele diz assim, ó, o papel do médium. Primeiro, o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve de instrumento. Ele é veículo e filtro do pensamento do espírito. Embora exerça influência, quer dizer, há um animismo, né, influência do médium, sobre a comunicação que transmite, deve ser fiel à sua comunicação recebida. Então, também ratificando aquilo que a gente já havia falado. Bom, agora eu queria falar a coisa mais importante. Quando essa galera chega aqui, é porque acabou o tempo, vem todo mundo para cá. Mas é na hora adequada, porque a coisa mais importante de tudo isso que a gente falou aqui é o que eu vou dizer para vocês agora. Sabe o que é? Quem sabe o que é? Não acreditem em nada que eu falei para vocês. Não acreditem. Sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque se vocês só acreditarem no que eu contei, vocês vão ficar com a minha impressão. E é preciso que vocês tenham a impressão de vocês. Cada um precisa ter a sua percepção sobre esse tema, sobre o fenômeno que falamos da mediunidade. Então, eu trago aqui, que vai depois ficar lá no Classroom, né, a bibliografia dessa aula. O que nós falamos, né, está contido ali e muito mais aprofundado nessa bibliografia. Ok? Não acreditem. Vão ter a sua própria experiência. Pessoal, por hoje, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês, já entrando na reta final do nosso curso, né? Porque a 11ª aula, a gente está entrando na reta, né, dos temas que vão finalizar. Então, muito obrigado por essa noite. Boa noite.